abrirmos a palavra de Deus no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 14. Quem achou, diga glória a Jesus. Amados, quem lembra onde lemos? Eu não escutei nada. Agora melhorou. Glória a Jesus. Estamos hoje aqui, nessa semana, é a semana da Páscoa, e possivelmente alguns irmãos foram a alguma loja aí e perceberam um grande número de pessoas, talvez até recebeu um ovo de chocolate, não é verdade, irmãos? Glória a Deus. Ou uma barra de chocolate, não é? Ou se não recebeu, ainda pode receber. Glória a Deus. Há pessoas que não gostam, né? E hoje estaremos realmente dissecando o que é a verdadeira Páscoa. O pastor, é pecado comer chocolate? De maneira nenhuma. Ninguém aqui é extremista. Ninguém aqui quer ir ao extremo da realidade, mas quer esclarecer qual é o verdadeiro sentido da Páscoa bíblica. Amém? Diga glória a Deus. Porque às vezes não, com certeza, muitos costumes estão sendo modificados. Quer ver uma coisa aqui, antes de a gente entrar no assunto? Quando se fala em Papai Noel, se lembra de quê? Natal. Mas, à luz da Bíblia, o que é que tem a ver? Nada. O Natal é o nascimento de Jesus. Mas a substituição está tão forte que se lembra disso. E não é diferente na Páscoa, certo? Abre a Bíblia aí. Êxodo, capítulo 12, certo? Mas antes eu quero fazer aqui, como um pano de fundo, um determinado comentário, porque Deus escolhera um povo que veio lá de Abraão, na terra de Ur dos Caldeus. Deus escolhera ele, escolhera Sarai, porque antigamente era Sarai e ele era Abrão, de um lugar idólatra, e fez uma promessa. Olha, ele já era bastante avançado em idade, e Deus diz assim, que ele iria gerar, e dele iria surgir uma grande nação. Aleluia. Ele recebeu a promessa lá no livro do Gênesis, no capítulo 12, se não me escapa a memória, para que ele saísse. Deus, ele é fiel, irmão? Glória a Deus. Repete comigo. Deus é fiel. Um homem já idoso, e de repente Deus diz a ele que ele vai gerar um filho. Passa-se o tempo, o filho não vem, mas Deus prometeu. Glória a Deus. Aleluia. Chega o momento que ele pensava que era o mordomo, mas não era o mordomo. Teve um momento que Deus disse, sai da tenda, olha o céu e conta as estrelas. Olha Deus renovando promessa. Quem é que tem promessa do Senhor aqui? Deus não se leva pelo tempo nosso, que é o tempo cronos, esse tempo cronológico. Deus se leva no tempo dele.
conta as estrelas. Ele começou a contar, aí se perdera. E Deus disse assim: da mesma forma será a tua semente. Oh, glória! Mas o filho não vinha. Até a própria Sara disse: olha, tem essa moça aqui, tem ela, Agar. O filho dela vai ser o meu filho. E assim foi feito aquele acordo humano e não divino. E nasceu Ismael e nasceu um problema. Glória a Deus. Coisa terrível é sair da presença de Deus. Coisa terrível é não ouvir Deus. Mas a Bíblia diz, aleluia, que quando chegou o tempo, olha só, Deus faz com que Sara gere com 90 anos de idade. Olha, ela era jovem, com o costume das mulheres, seu ciclo menstrual perfeito, mas não gerava, ela era estéril. Agora já estava idosa, a menopausa já tinha chegado, e com 90 anos de idade, ela consegue gerar. Abraão tinha quase 100, mas chegou a bênção. Nasceu Isaque. Aleluia. Glória a Deus. A palavra Isaque significa riso. Aleluia. A mulher alegrou-se. Quando o menino foi desmamado, houve um banquete, um culto de ações de graça. Glória ao Senhor. O menino crescia, uma bênção, e estava Ismael lá. Depois, um momento, Ismael caçoou com Isaque, fizeram um acordo, Sara e Abraão, disse: ó, manda esse menino embora para que não cresça com meu filho, porque o filho da promessa não era Ismael, era Isaque. Depois cresceu Isaque, foram buscar uma moça, aleluia, glória a Deus, da família, da linhagem. Casou, uma bênção, 2 nações. Estava no ventre de Rebeca. Como era o nome? Quem é que lembra aqui? Jacó, Esaú. Quem era o mais velho? Esaú. Era uma briga intensa no ventre. Quem nascia primeiro? Glória a Deus. O interessante é que quando Rebeca estava grávida, apareceu um ser celestial e disse: 2 nações há no teu ventre. Agora o maior servirá ao menor. Aleluia. Estava escrito por Deus que o maior iria servir ao menor. E na hora do parto nasce Esaú, cabeludo, menino peludo. Mas atrás nasce Jacó, quase agarrado no calcanhar dele assim. Aleluia. Glória a Deus. Os meninos crescem. Tem toda aquela história. Isaque envelhece, fica cego. Amém, irmãos? Isaque amava muito Esaú, já Rebeca amava muito Jacó. Era um problema ali, um lar dividido. Glória a Deus. E de repente houve um acordo. Chama Isaque, chama Esaú, vai buscar uma caça para eu te abençoar. Pai, prepara um guisado saboroso para mim e depois eu vou te abençoar. Rebeca escutou tudo. Chamou Jacó. Vem cá, meu filho. Vamos preparar esse guisado para o teu pai te abençoar. Isaque já era cego. Diga, Isaque estava cego.
Aleluia. Mas Deus não. Glória a Jesus. Olha, para o crente ser abençoado não precisa mentir. Tem muita gente querendo a bênção, mentindo por aí, fazendo coisa errada. Mas quem quer a bênção de Deus não mente. Eu tinha falado antes que Deus já tinha dito que o maior iria o quê? Servir ao menor, irmão. Deus iria fazer alguma coisa. Eu entendo assim, e provo. Quando Davi foi ser ungido, Samuel estava na reunião, irmão? Não estava. É verdade, irmão? Mas o profeta olhou os filhos, quando viu o primeiro, foi o que o profeta disse. Eliabe, quando viu Eliabe, certamente esse é ungido do Senhor. E foi pegando já o vaso, e já foi destampando, glória a Deus, e já foi botando a mão. Aí Deus disse, esse não. Você vê por fora, mas eu vejo o coração. E não precisava de Jacó, nem sua mãe Rebeca ter feito aquilo. Deus iria fazer. Muita gente se atropela porque quer fazer, mas deixa Deus fazer na tua vida. Aleluia! E dali em diante começa uma nova geração dos filhos de Jacó. Nasce José já na velhice. Ele ama José, mas pelo fato de amar, gera ciúme com seus irmãos. Aleluia, glória ao Senhor. E de repente Deus começa a se revelar a José. Uma bênção, maravilha, glória ao Senhor. José tinha 17 anos de idade, quando Deus começava a se revelar. E começaram a perseguir José, colocaram ele dentro de uma cova, prenderam José, queriam matar, foi vendido, foi para o Egito, glória a Deus. Mas onde José chegava, Deus chegava primeiro. Aleluia. Ficou preso, uma calúnia terrível. Passou cerca de 13 anos. E como é que se sabe disso? Porque mais ou menos naquele período ele tinha 17 anos. E com 30 anos se apresenta ao faraó. Aleluia. Uma bênção. Se apresenta depois, governa o Egito. Escuta bem. E quando governa o Egito, Deus abençoa o Egito. Um hebreu governando o Egito domina o mundo. Tudo que José faz dá certo. Aleluia. Coisa boa é estar na presença de Deus. Você quer ver dar tudo certo na tua vida? Esteja na presença dele. Até na prova. Quando Deus fecha todos os caminhos, mas Ele se revela, eu estou com você. Você não está só. Eu vou passar com você. Aleluia. Levanta a tua mão, dá uma glória para Jesus nessa noite. José governa, se revela aos seus irmãos. E faz uma pergunta, vosso pai ainda vive? Se vive. Chama para cá. Se confidencia com o faraó da época. E o faraó permite que aquela família venha, se alojem no Egito. Glória a Deus. Cerca de 70 pessoas vieram. Os filhos, os netos, bisnetos, servos que ali estavam, 70 pessoas. O faraó diz assim, fique numa terra chamada terra de Gósen, uma terra paralela, e ficou ali, e o povo cresceu, se multiplicou, glória a Deus, porque o povo de Deus, o povo abençoado para se multiplicar, irmão. É verdade, irmão? Glória a Deus.
Olha aí o discipulado, um dia desse formou quase todo mundo, mas já está ali, um bom número, graças a Deus. Passa-se o tempo, levanta-se um faraó que não conhecia José, que não conhecia a história de José, e começa a perseguir o povo, começa a querer destruir o povo. A história de Ramsés, faraó do Egito, porque faraó era um título, não era o nome, era um título. Então, começou a haver morte. O povo de Deus cresceu tanto, que o faraó disse, daqui a pouco esse povo vai estar mais forte do que eu, e vai nos dominar e vai nos matar. Se for menina, deixe viver. Mas se for do sexo masculino, mate. E prova, né, irmãos? E muitas crianças hebreias foram mortas. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus é fiel. Repete mais uma vez, Deus é fiel. Nessa época nasce Moisés, filho de Joquebede, irmão de Arão, irmão de Miriam. Aleluia. Um menino bonito. Chegou o momento em que Joquebede não pôde esconder mais o menino. Colocou num cesto, calafetou, colocou junto de um junco, num lugar estratégico. Lá Miriam estava olhando, onde a filha do faraó iria lá se banhar com as suas moças, e de repente o menino chorou, glória a Deus. Quando ela abriu lá o cesto, se apaixonou pelo menino. E chegou Miriam e disse, eu conheço uma das hebreias que pode ser ama desse menino. Conheço. Vá. Então deixe com ela, e tem mais, todo mês vai ter salário, glória a Deus. Isso é que é Deus, irmão. Deus vai de encontro, glória a Deus, ao sistema. E criou-se Moisés. 40 anos Moisés faz uma bobagem, mata um egípcio, enterra na areia, vai embora, glória a Deus, pensa que ninguém viu. Passa 40 anos no deserto, na terra de Midian, casas com uma moça chamada Zípora, aleluia, glória a Deus. E lá na terra de Midian, 40 anos depois, olha, Abraão tinha 75 e agora Moisés tem 80. Deus chama o jovem de 20, de 18, de 15, mas chama a gente de 80 também. Aleluia! Moisés, tira a sandália dos teus pés. O lugar que tu estás é terra santa. Vai libertar meu povo. Aleluia. Moisés desce. Qual é o sinal? Coloca a tua mão no peito. Ficou branca, totalmente leprosa. Pega teu cajado, transformou-se numa serpente. O que é que eu vou fazer mais? O que é que eu vou dizer? Diga, eu sou apenas. Eu sou, me enviou. Mas Deus, eu não sei falar, eu tenho um problema de dicção. Mandarão, ele sabe, se expressa bem. Quem fez a boca do homem? Moisés. Não fui eu, Senhor? Arão já vem ao teu encontro. Vai falar por ti, mas você vai falar por mim. Oh, glória! Quando Deus usa, não quer saber se o problema de um homem, ele tem problema de dicção, se ele é surdo, se ele é mudo, se ele é baixinho, se ele é preto, se ele é branco, se ele é rico, se ele é pobre. Se coloca na mão de Deus. E Deus faz o restante. Aleluia! Faraó não quis libertar o povo. Qual é o sinal?
É isso que você quer fazer? Esse é o sinal? Esse é o Deus que tu serve? Quando Moisés colocou lá, transformou-se lá numa serpente. Ô menino, chama aí os encantadores, chama. Chamaram, cada um com um cajado, também se transformou em serpente. Aleluia. Esse é o poder de Deus, também faço. Aleluia. Só que aquele cajado, a serpente devorou todas. Aleluia. Veio todas as 10 pragas, até a última, que era a praga dos primogênitos, que é isso que estamos aqui nesta noite. Aleluia. No versículo 12, aliás, no capítulo 12, o Senhor se revela e disse: vamos comemorar a Páscoa, agora apressado, viu gente? Lombo cingido, sandália nos pés, é comendo e indo embora. Aleluia. Porque hoje o povo será liberto. Aleluia. Agora tem um segredo. Preste atenção para mim agora o que é Páscoa. Do ponto de vista bíblico em relação a Israel. Certo, irmãos? Um cabrito, os elementos da Páscoa é um cabrito ou cordeiro. Vamos lá, capítulo 12, versículo 5. Abriu a Bíblia aí? O cordeiro será sem mácula ou sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. É um cordeiro ou é um coelho? Hein? Um cordeiro mais forte, irmão. Um cordeiro. Aleluia. Oi, não é um coelho, não. Mas eu vejo a mídia bombardear. Eu vejo as escolas ensinar. Tem até uma musiquinha que falava do coelhinho da Páscoa. Não é assim, irmão? Glória a Deus. Ensinando nas escolas, crianças cantando. Observa como as coisas são modificadas. Então, não é coelho. Até porque o coelho, na lei, era considerado um animal imundo. Quer ver? Me parece que é Levítico 11:6. Quem é que poderia ler aí? Eu acho que numa versão corrigida tem coelho. Quem é que pode ler? Lê aí, querido. É o 5, né? O 5. Pronto, a tua versão diz coelho. Coelho, pronto. E o 6 fala a lebre. Observa que o coelho era, na lei de Moisés, considerado um animal imundo, proibido de ser comido. Certo? Houve um costume pagão, que daqui a pouco eu chego aí. Existia uma deusa chamada Ostera, no povo pagão, na área da Europa, que ela tinha um ovo na mão e olhava com seus olhos fitos na sua imagem para um coelho. E muitos costumes foram modificados. E era um ovo mesmo. Antigamente o povo usava um ovo mesmo. Mas no ano de 1900 esse ovo deixou de ser um ovo mesmo, de uma ave,
Aí o comércio procurou e fez o ovo do chocolate. Agora é proibido comer o ovo de chocolate? Preste bem atenção. Não. Eu estou apenas aqui esclarecendo para que você entenda o verdadeiro sentido da coisa. Diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Porque a geração entra, a geração vai, e de repente ninguém sabe mais de nada. Mas à luz da Bíblia, a gente precisa entender. Então, os elementos da Páscoa, cabrito, vamos lá, 12:5. O cordeiro, o cabrito. O sexto, guardareis até o 14º dia. Pegava o cabrito no 10º dia, certo? Ficava 4 dias com o cabrito. Analisava o cabrito para ver se estava bem mesmo. E depois sacrificava. Aconteceu a primeira Páscoa no Egito. Foi a primeira Páscoa que aconteceu. O cabrito foi morto, ou o cordeiro, certo? O seu sangue, por ordem divina, foi colocado nas ombreiras da porta. São 2, certo? E na verga, foi colocado o sangue lá. Porque disse o Senhor que a meia-noite dele iria passar ali. E aonde não houvesse a marca do sangue, o anjo da morte entraria e mataria todos os primogênitos, desde os animais até das pessoas. Por exemplo, eu sou primogênito. Tem alguém aqui que é primogênito? Levanta a mão mais forte aqui, sim, mais alto. Pronto, você, se fosse da época lá, morreria. Diga misericórdia. Irmão. Mas até se fosse hebreu, não tivesse a marca do sangue, ia morrer, irmão. À meia-noite o anjo da morte chegou. Foi visitando o Egito, cada casa. Ó, quando morre gente numa rua, daqui a pouco morre outra na outra rua. Depois morre na outra rua. Está morta em Abreu e Lima, misericórdia. Agora imagina, toda a casa do Egito tinha um morto. Tinha um animal morto, uma galinha, um galo, um boi, uma vaca, seja o que for. Fosse primogênito, estava morto. Imagina o desespero da nação. Faraó olha até o seu próprio filho morto. Seu primogênito. Mas a terra de Gósen, onde estava o povo de Deus, nenhum morreu. Oh, aleluia. Glória ao Senhor, o poder de Deus é tremendo. Nenhum, porque obedeceram a palavra. O cordeiro tem que ser assado, não podia ser cozinhado. Certo? Tinha que ser totalmente assado. Se a família fosse pequena, junta-se. Tinha que comer com ervas amargosas. Certo? Ervas amargosas, misericórdia, Jesus. Era comendo, glória a Deus. Era comendo aquele negócio amargo e disse, aleluia. Pães asmos também estava no ritual. Era pão sem fermento. E tem uns pães aí que quando aperta quebra todinho, né, irmão? Fica só o miolo ali, um negócio diferente. Isso aqui é o pão sem fermento. Era um pão de qualidade. E tinha o sangue. O cordeiro já era um símbolo do meu cordeiro, do teu cordeiro. Oh, glória! O cordeiro sem defeito. Jesus não tinha defeito. Aleluia.
os ossos do cordeiro, do cabrito, não poderia ser quebrado. Se tivesse um osso quebrado, na hora não servia. Se cumprindo a palavra que dizia que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. Quando Jesus estava na cruz, certo? Está lá em João capítulo 19, versículo 36. Os soldados foram e o quê? Quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificados. Chegou o primeiro homem do lado lá, que era o ladrão. Alguém diz assim, aquele era o bom ladrão. Não existe bom ladrão, viu, irmão? Ladrão é ladrão. Tá bom? Ladrão é ladrão. Ladrão vem para matar, roubar e destruir. Agora o ladrão se arrependeu na hora e alcançou salvação. Estava vivo ainda, ia demorar muito morrer. Então os soldados quebraram as pernas para adiantar a morte do ladrão. Certo? E o outro, vê o outro, está vivo ainda? Está vivo. Quebra as pernas dele aí. Aí foram lá, quebraram as pernas. E esse do meio? Deixa eu olhar. Versículo 33. Chegando-se, porém, Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, para que se cumprisse a escritura, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Aleluia, glória ao Senhor. E um outro evangelho diz que colocaram, perfuraram, de maneira tal que saiu sangue e água, as últimas gotas do sangue de Jesus. Pessoa adulta tem de 5 a 6 litros de sangue, talvez 5, depende do organismo de cada pessoa. Jesus derramou todo o seu sangue, por mim e por você. É por isso que o diabo, ele luta para destruir a igreja, mas nunca vai vencer. Porque Jesus derramou todo o seu sangue por nós. Ele nos comprou da nossa vã maneira de viver. Aleluia. Quem está perdido é Ele. Nós vamos morar no céu um dia. Vamos ver Jesus face a face, assim como Ele é. Aleluia. Os pães asmos eram pães sem fermento. O fermento na Bíblia simboliza doutrinas falsas, problema, confusão. É por isso que não poderia ter fermento. E muitas vezes o Senhor disse, livrai-vos do fermento dos fariseus. Livrai-vos do fermento dos saduceus. Fermento, ele leveda a massa. Eu não estou dizendo que ele seja ruim, não, ele é até importante. Ele faz com que o bolo, né, irmã, cresça, fique fofinho, né? Glória a Deus, isso é o lado bom. Mas o lado ruim, à luz da Bíblia, é que às vezes pode contaminar. Glória a Deus. E Deus quer uma igreja que cresça, não uma igreja que enche. Amém, irmão? Coisa boa é ver um crente que ele faz crescer espiritualmente, mas um crente inchado, misericórdia, diga fogo nele, meu irmão. Aleluia. O crente inchado, ele vê defeito em todo mundo. Defeito no pastor, no presbítero, no diácono, no dirigente, na irmã, em todo mundo, só não vê defeito nele. Mas hoje o sangue do Cordeiro está presente aqui. Glória a Deus. Ervas amargas. Sangue.
Glória a Deus. Pães asmos. Esses sim são os símbolos da verdadeira Páscoa à luz da Bíblia. Glória a Deus. A gente observa, querido, que hoje, para nós, igreja agora, nós, igreja, qual é a simbologia da Páscoa? Primeiro, para nós, igreja, apenas um conhecimento teológico da coisa. Por quê, irmãos? Porque do ponto de vista bíblico, não há mais necessidade de matar um cordeiro. Há? Não. Há necessidade de eu comer ervas amargosas? Não. Nem pães asmos como ritual? Não, Senhor. Jesus, ele participou da ceia, aliás, da Páscoa, e fez a instituição da primeira Santa Ceia. Aleluia. Vamos ver, São Lucas, falando bem compassado assim, São Lucas capítulo 22. Glória a Deus. Porque tem o costume mudando, que a gente conhece, participa às vezes, a gente analisa, faz parte do processo, não tem como escapar. Na escola a gente vê isso, não é? A gente analisa, tem a Páscoa do ponto de vista judaico, que a gente falou, e para nós, igreja, 22:7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou quem? Dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que preparemos? Aí acontece aqui. Então explicou Jesus, veja a palavra da ciência de Jesus. Ao entrar na cidade, encontrareis o quê? Um homem com o quê? Com um cântaro de água. Você vai ver o homem, siga até onde a casa que ele entrar. O interessante aqui, que alguns teólogos afirmam, que não era costume de homem nenhum carregar cântaro. Era costume de mulher, e não de homem. Certo, irmão? Observa que aquela mulher lá no poço, ela carregava o quê? Um cântaro. Era um trabalho feminino, de mulher. E Jesus pegou, disse que iria acontecer algo diferente, porque certamente os homens, os discípulos, ia haver muitas mulheres na rua carregando um cântaro. Talvez ele, qual será? Mas Deus, ele é tremendo, irmão. Se você vai ver um homem carregando um cântaro, siga ele até uma casa. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 11. E dizer ao dono da casa, o que eu acho interessante, irmão, que já estava tudo certo. Deus, quando manda, se responsabiliza. O mestre manda perguntar: onde é que o aposento aqui, o qual há de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Vamos lá, versículo 19. Glória a Deus. Aliás, versículo 14, né? E chegado a hora, pôs-se Jesus à mesa, com ele e com os apóstolos, e disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Observe que ele participou da Páscoa. Pois eu vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus.
Aí aqui instituiu a ceia, e tomando um cálice, dando graça, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que agora em diante não mais beberei do fruto da vide, até aquele dia que venha o reino de Deus. É por isso que nós, evangélicos, nos reunimos por uma questão decidida por nós, homens, mensalmente, a Santa Ceia. Ele disse, fazei isso em memória de mim até que eu venha. Enquanto Jesus não vir, os crentes que tiverem comunhão vão ceiar aqui. E por questões burocráticas, aqueles que não ceiam aqui, mas têm a sua alma salva, mesmo que não ceiam aqui, vão um dia ceiar com Jesus no céu. Aleluia, glória a Deus. Imagine, irmão, um dia vamos ver Jesus e vamos participar da Santa Ceia. Porque foi ele que disse, não beberei do fruto da vida até aquele dia que beba convosco no reino de meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Então a gente viu aqui do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da igreja, e eu anotei aqui uns detalhes interessantes. Por que hoje existe esse costume de ser o coelho? Olha, segundo os historiadores, é porque o coelho tem um grande poder de fertilizar. Se multiplica muito o coelho. Você sabia que um coelho, se ele tiver sempre numa ninhada, ele pode chegar até no final do ano quase 100 coelhos, 100 filhotes, ou até mais disso. Então, colocaram isso, esses detalhes, essa simbologia, certo? E colocaram também, porque nos países gelados, eles conseguem hibernar, é como se estivesse já quase morto, e de repente ressurge, é como se fosse uma ressurreição, mas não tem nada a ver, se atribui como se fosse a ressurreição de Jesus. Olha, o próprio Jesus comemorou a Páscoa, não é verdade? Não tem nada a ver com ressurreição de Jesus, glória a Deus. O ovo, preste atenção, o ovo significando o começo, isso é o costume lá, origem de tudo, certo? Porque dali do ovo saía a vida. Então, foi colocado esses costumes. E, antigamente, era um ovo mesmo. Aí, como eu disse antes, aí até hoje existem esses ovos de chocolate, essas coisas, porque em 1925, 28, o comércio foi trabalhando isso. Aquelas cores alegres, não é? Mostrando alegria e tudo mais. É por isso que tem aqueles enfeites e tudo mais. Uma série de coisas. O que é que tem mais do costume hoje, do que se fala aí? É proibido comer o peixe, né? Aliás, o contrário, tem que comer peixe. É proibido comer carne. Uma determinada igreja, não é? Por aí prega isso, aquilo outro. Porque antigamente, diz a história, que os cristãos se reuniam e faziam o desenho de um peixe. E observe que às vezes tem lá, tem até Bíblia, né? Glória a Deus, que era um costume. Então, colocaram isso como se fossem símbolos da Páscoa e cristãos. Mas repetindo, o verdadeiro símbolo da Páscoa é o cordeiro que já simbolizava Jesus. Agora, trazendo para o contexto espiritual, a Páscoa libertou o povo do Egito. 430 anos, em média, o povo passou ali. E Deus disse, hoje será liberto. E o povo foi liberto. Aleluia. Que Deus tremendo, irmão. Fez surgir nuvem em pleno deserto e coluna de fogo.
Não tinha supermercado para comprar nada. Aleluia. Não tinha lugar para buscar água mineral para beber. Mas o povo comia todo dia e bebia todo dia. 40 anos, sapato não se gastava. Viu, irmã? Aleluia. A roupa não se gastava. E o povo chegou na terra prometida. Dê mais detalhe, fica para outra oportunidade. E o nosso Cristo nos libertou do inferno. Nós estávamos condenados ao inferno. Mas Jesus tomou a minha causa. Conforme o Cordeiro, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A palavra Páscoa no hebraico significa pechar ou persar, como alguém queira falar. É pular além, certo? Passar por cima, Quer dizer, o anjo vinha e a mensagem passa por cima, passa além. Significa isso. Glória a Deus. Aleluia. O nosso Cristo nos libertou dos grilhões da morte.